Olá pessoal, eu sou a Maria Fernanda. Oi pessoal, eu sou a Mariana e hoje nós abordaremos alguns conceitos da orientação a objetos. Primeiramente, gostaríamos de dar boas-vindas a vocês à apresentação do nosso projeto, onde nós abordaremos alguns tópicos como classes, objetos, métodos, referência entre classes, encapsulamento, construtores, herança, classe abstrata, interface, polimorfismo e tratamento de exceções. O primeiro tópico a ser abordado serão as classes. As classes servem como modelos para a criação de objetos com a mesma característica, sem precisar reescrevê-la novamente em cada objeto criado. Elas podem possuir muitos objetos que tenham os mesmos atributos, entretanto, cada objeto é diferente entre si. E levando em consideração as espécies existentes no planeta, as classes seriam como o corpo humano, pois todos temos a mesma característica, um cérebro, 2 braços, uma boca, 2 pernas, entretanto somos diferentes entre si. E abordando as classes no projeto da confeitaria, temos classes como funcionário, cliente, pedido, propaganda e entre outras. Os objetos são instâncias de classe, ou seja, eles são a concretização dos modelos criados pelas classes. Se uma classe tem um atributo como string nome, todos os objetos criados a partir dessa classe terão esse mesmo atributo. E trazendo para o exemplo do corpo humano, os objetos seriam as pessoas, pois elas são a concretização do modelo do ser humano, possuindo as características do modelo. No projeto, utilizamos objetos nos métodos MEI para simular uma confeitaria real, onde cada funcionário e cliente são representados por um objeto. O próximo tópico a ser abordado são os métodos. Os métodos são um conjunto ou um bloco de comandos que podem ser executados, e eles servem para que quando se necessite fazer determinada ação, não precise digitar tudo novamente a cada vez que vai realizar a mesma ação. E é somente necessário chamar o método que já foi escrito uma vez. Usando a analogia do ser humano, seriam as ações feitas pelo ser humano, como, por exemplo, aprender a andar ou andar de bicicleta, pois uma vez que se aprende, não é necessário aprender novamente toda vez que vamos executar a mesma ação, pois o nosso cérebro se lembra de como essa mesma ação funciona. E na confeitaria temos métodos como bater ponto, demite e entre outros. A referência entre classes serve para o acesso a métodos e objetos de outras classes dentro de uma classe que não seja a classe de origem. Trazendo um exemplo prático no nosso projeto, ela foi utilizada no pedido, onde o pedido possui um cliente CLI e ele é instanciado dentro da classe, onde é possível acessar todos os atributos do cliente através da referência criada. O encapsulamento protege os dados de uma classe, controlando o acesso a eles e escondendo a sua implementação interna. Os dados são controlados pelos métodos do GET e SET, onde o método GET obtém a informação e o SET muda a informação dentro da variável. E os atributos são private para que não consiga se utilizar eles fora da classe de origem. Um exemplo prático seria um sistema de saúde, onde, dependendo da função do funcionário, ele pode acessar o nome do paciente, entretanto, não pode acessar seu CPF, que é uma informação particular. Os construtores servem para a inicialização dos objetos quando criados, podendo ter atributos ou não em sua criação. Eles são utilizados para que toda vez que se cria um objeto de uma classe específica, esse objeto não seja criado se não atender a todas as características presentes nos construtores. Como exemplo, um cliente que não pode ser criado sem pelo menos o nome e o número. E esses dados são guardados no sistema. Agora nós vamos falar um pouco sobre a herança. A herança seria como passar as características de pai para filho, só que em códigos.
Nós temos então a superclasse, ou a classe-mãe, onde está guardado ali os atributos e os métodos em comum, onde as outras classes vão herdar. E temos também as subclasses, ou seja, as classes filhas, essas que recebem as características e podem criar ou modificar os comportamentos, ou seja, são as classes filhas que recebem, que herdam ali da classe mãe aquele método. Portanto, dentro desse método da classe filha, esse método pode ser modificado, ele pode receber ali um novo comportamento. Em Java, então, nós usamos o extend para fazer isso. Nós colocamos o extend depois do nome da classe. No nosso projeto, o funcionário é a classe mãe e gerente, atendente, confeiteiro são as filhas, que todas herdam o que já foi definido na classe principal, os atributos e também seus métodos. Passamos agora então para a classe abstrata. Uma classe abstrata é como um molde. Ela dá a forma, portanto não é possível criar um objeto, ela não vira um objeto sozinha. Não é possível dar um new funcionário. O que podemos fazer é criar subclasses que herdam dela, e assim nós instanciamos. Se uma classe abstrata tiver métodos abstratos, eles precisam ser implementados nas filhas. No projeto em que criamos, funcionário é uma classe abstrata, o que garante que só tipos específicos de funcionários sejam criados. Ou seja, não é possível dar um new funcionário, porque ele é uma classe abstrata. Portanto, é possível criar classes que herdam aquilo que tem nos funcionários. Essas seriam classes mais específicas daquele tal funcionário. Ou seja, não é possível que eu dê um new funcionário, mas eu posso criar um objeto como new gerente, new atendente ou new confeiteiro, pois todos herdam daquele que é a classe mãe, que é a classe abstrata, a classe funcionário. Uma interface seria como um contrato entre a classe e os métodos, em que ela diz: você precisa ter esses métodos. Portanto, cada classe pode implementar esses métodos de acordo com a sua necessidade, do seu jeito. O interessante é que, diferente da herança, nós podemos implementar várias interfaces ao mesmo tempo, e não apenas uma. Dentro do nosso projeto, nós temos o controle de salário, que seria a interface. Dentro dessa interface, há o aumento de salário anual e a solubilidade de permanência, que seriam os dois métodos quais foram criados. Dá para perceber que esses dois métodos não têm uma condição dentro deles. Por quê? Porque eles são vazios, forçando assim aquelas classes que implementarem essa interface a colocar dentro desses dois métodos o que há de necessidade para aquela classe. Ou seja, o aumento de salário anual do gerente é diferente do confeiteiro. Portanto, todos os dois contêm o mesmo método, mas cada um de acordo com a sua necessidade. O nome polimorfismo significa muitas formas, ou seja, significa que um método pode se comportar de vários jeitos diferentes, independente de onde ele é executado. Aqui no nosso projeto, nós podemos ter esse exemplo de polimorfismo na sobrescrita dos métodos aumento de salário e solubilidade de permanência. Por quê? Porque várias classes contêm esses dois métodos, portanto, eles são escritos de forma diferente em cada uma delas. Ou seja, um gerente não terá o mesmo aumento salarial do que um confeiteiro. Sendo assim, para que não tenha que ser reescrito novamente todo aquele método, há então o polimorfismo, que seria um tipo de aproveitamento daquele mesmo método, portanto, com escrita e comportamento diferente. Por fim, então, nós temos as exceções, ou as exceptions. As exceções são eventos que indicam erros ou situações inesperadas na execução do programa. Algumas não exigem tratamento, mas outras precisam ser tratadas, e elas são tratadas com o try. Elas ajudam o software a continuar funcionando, mesmo que alguma coisa dê errado. Isso vai fazer com que o sistema não pare ali, a execução não pare, mas que traga um aviso dizendo que alguma coisa está errada. Nele, então, nós podemos perceber o throw. O throw é usado como um comando que lança a exceção. Logo abaixo do throw, nós temos o ilegal argument,
que seria o tipo de exceção que estamos lançando. Lembrando aqui que não existe só um tipo de exceção. No nosso projeto, o throw está presente lá na classe cliente, mais especificamente dentro do construtor, que é onde ele vai verificar se tem ou se não algum erro, sendo assim chamando o tipo de erro que seria o illegal argument. Então, no teste, que seria o teste do exception, é onde vai ser chamado o try e o catch. Dentro do try é onde ele vai verificar, tentar executar esse código. Se nada der errado, ele vai executar normalmente. Portanto, se alguma coisa acontecer de errado, ele vai verificar através da condição do illegal argument e vai trazer a mensagem de erro, que no caso seria a captura do erro que está executando através do código.